A Rússia avança sobre Kharkiv, a segunda mais importante cidade da Ucrânia. Inclusive, essa cidade já foi capital do território ucraniano no contexto ali da União Soviética. No mesmo momento, nós temos duas viagens importantes. Putin vai para a China e reafirma sua aliança com o gigante asiático e, por sua vez, a viagem de Zelensky para outros países é cancelada diante das investidas pesadas militares da Rússia no leste do território ucraniano. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados importantes aqui do nosso canal. Vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Espeta Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. Então nós temos aí a foto de Xi Jinping com Vladimir Putin, mas antes, um outro recado. Você que quer aprender geopolítica de uma maneira muito mais aprofundada, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. E você que quer aprender tudo que ocorre nas relações internacionais, a história recente, geografia, enfim, venha estudar conosco no nosso curso, venha para o Território Geopolítico. O link também está na descrição do nosso vídeo. Nós temos aí o território ucraniano que está tentando conter o avanço da Rússia na região de Kharkiv. Antes de falarmos da Rússia e da Ucrânia, vale a pena nós mencionarmos o encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Putin, então, de certa maneira, mostra uma certa vitória quando avança sobre a região de Kharkiv, em uma enorme dificuldade por parte da Ucrânia de manter o território a salvo do avanço russo. E mesmo assim, o Putin ainda diz que não pretende avançar para a direção urbana, para a região de Kharkiv, e sim apenas se manter ali na fronteira. Nós vamos entender qual que é a importância geográfica da região de Kharkiv. Mas vejam só, e o que Putin conversa com Xi Jinping? Nós temos que essa visita do Putin à China reafirma a parceria estratégica entre ambos. Nós temos uma parceria geoestratégica que envolve diversos fatores. A questão energética, uma vez que a Rússia é importante fornecedor de gás e também de petróleo, e a China é um país que tem um crescimento econômico significativo e, portanto, necessita de fornecimento de petróleo, de gás, e a Rússia é um importante fornecedor desses produtos. Então, há uma enorme importância para a China quando nós pensamos no setor energético russo. E mais, à medida em que nós temos as sanções contra a Rússia tem dificuldade de vender o gás, portanto, para países da Europa e, consequentemente, nós temos que um novo mercado importante para a Rússia, deste importante produto, dessa commodity russa, sobretudo o gás e o petróleo, pode ir para a China e vai para a China e assim por diante, Então é uma demanda de parte a parte. Além disso, existe uma parceria estratégica na questão nuclear, Uma vez que são duas potências nucleares, a Rússia é de longe, tem, no caso, o maior arsenal nuclear do planeta Terra, E eventualmente pode haver ali uma troca de tecnologia envolvendo o grande conhecimento russo nessa questão nuclear em relação à China, que também dispõe de bombas atômicas, conforme sabemos, mas não operacionais, enfim. Certo? E aí, a outra questão é a economia. Não somente os dois países participam do BRICS, o acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, hoje outros países também pertencem ao BRICS, enfim, nós temos uma importância econômica para a Rússia na sua parceria com a China, uma vez que há um objetivo desses dois países em reduzir cada vez mais a troca, utilizando o dólar e tal, e também por causa das sanções econômicas contra a Rússia precisa ter parceiros econômicos que façam transações econômicas que não sejam apenas no dólar e assim por diante. Então há uma tentativa de mudar o jogo geopolítico também na questão econômica envolvendo a China e a Rússia. E aí muito se discute que a China seria o grande vencedor desse cenário, uma vez que é o grande país do momento, que rivaliza com os Estados Unidos. Então há uma rivalidade importante, uma busca pelo topo, pelo pódio do mundo, digamos assim, envolvendo China e Estados Unidos.
e, por sua vez, uma inimizade entre a Rússia e os Estados Unidos, sobretudo quando nós observamos o desenrolar da guerra entre Rússia e Ucrânia, não é? Com a participação indireta dos Estados Unidos a partir do fornecimento de armas, ajuda econômica e a possibilidade crescente de uma guerra de proporções mundiais, com a possível entrada da OTAN / Estados Unidos na guerra direto, ou seja, por enquanto existe uma ajuda por parte de recursos econômicos, ajuda militar e tal, né? Mas não há a presença militar, pelo menos assim alega a OTAN, em território da Ucrânia. Muito embora a Rússia o tempo todo questiona tais informações e afirma que há soldados ali de países da OTAN atuando em território ucraniano, não é? Nós temos aí uma controvérsia importante. Mas o fato é que, à medida que a OTAN se mobilizar em relação à Ucrânia, isso pode ganhar uma guerra, né, uma proporção significativa e a guerra estourar para um conflito mundial mesmo, não é? Bem, falando da guerra de fato, Rússia e Ucrânia, o atual cenário, a atual fase é uma guerra de trincheiras. São 1.000 quilômetros de extensão de guerra, nós já falamos sobre isso aqui quando olhamos no mapa. E nessa guerra de trincheira, vamos observar aqui o mapa na próxima imagem. Vejam vocês, são 1.000 quilômetros que se estendem desde a região de Kherson, ao norte aí da Crimeia, no extremo sul da Ucrânia, até os limites ali de Kharkiv, onde nós vemos justamente as regiões de Donetsk, ou mesmo de Zaporizhia, ou mesmo de Kherson, uma longa extensão geográfica de conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia, com uma enorme dificuldade de avanço ou mesmo de defesa por parte dos dois ali beligerantes. De modo que 20% do território ucraniano hoje já está sob o comando russo, mas sem grandes avanços de parte a parte, não é? Se bem que recentemente a Rússia tomou alguns pontos específicos, Bakhmut bem famoso aí né, no avanço russo recente e tal. Mas o fato é, apesar de avanços importantes da Rússia, nós temos uma guerra de trincheiras estacionada em 1.000 quilômetros numa enorme extensão geográfica. E diante desse cenário, a cidade de Kharkiv tem sido muito importante para a Ucrânia, porque a partir desta cidade, não é, nós temos o envio de drones de Kharkiv em direção a Belgorod, na Rússia. Então nós temos os ataques feitos por drones por parte da Ucrânia em direção ao território russo, que partem sobretudo desta região de Kharkiv, essa província que é muito importante para a Ucrânia. Conforme mencionei, é uma ex-capital da Ucrânia ali no contexto da União Soviética. Aqui nós temos um rio, não é? A presença desse rio certamente dificulta o avanço russo, sem dúvida, não é? E ao mesmo tempo traz dificuldades para a reconquista de territórios ucranianos no sentido, não é? Leste, enfim. Fato é, nós temos o avanço russo que se dá do outro lado do rio, não é? E é interessante nós observarmos que ao longo da guerra, na primeira fase, naqueles ataques rápidos que a Rússia fez logo no início da operação especial ou da invasão, enfim, a Rússia dominou quase esta região de Kharkiv e houve uma primeira ofensiva ucraniana, não é aquela de 2023, logo no começo da guerra, uma ofensiva ucraniana onde eles dominaram aí a região próxima a Kiev, esta região de Kharkiv, de modo que a Rússia acabou ficando restrita mais a esta região sudeste e sul da Ucrânia, nos 1.000 quilômetros de fronteira de guerra, conforme nós mencionamos. E a novidade agora é a Rússia atacando novamente a região de Kharkiv, fazendo incursões militares aqui, ó, na região limítrofe das duas províncias, a província de Belgorod na Rússia e a província de Kharkiv na Ucrânia. Lembrando que Kharkiv é estratégico para a Ucrânia porque é a partir deste ponto que nós temos a Ucrânia lançando drones contra o território russo, enfim. Agora, voltando na importância de Kharkiv, qual que é a sua importância? Trata-se de uma ex-capital da República Soviética da Ucrânia entre 1919 e 1934. De modo, portanto, que é a segunda mais importante cidade da Ucrânia, pelo fato de ser uma ex-capital, inclusive, não é? E nesta região nós temos também uma grande concentração demográfica, a segunda maior cidade em termos de geração de riqueza e também, claro, em termos de ocupação humana, estimativa de 1,5 milhões de habitantes.
tudo bom? Uma cidade, portanto, bastante populosa. Não a própria cidade de Kharkiv, mas toda a província, não é? O Oblast de Kharkiv, que no português é muito comum ser traduzido para Kharkovia, tudo bom? Então nós temos aí o termo Kharkovia para se referir a Kharkiv, enfim. Só que esta localidade, além da importante posição geográfica, é também um parque industrial, ou seja, concentra um importante parque industrial, onde nós temos ali uma produção tecnológica fundamental para a Ucrânia na guerra. Por quê? Nós temos a produção de indústrias pesadas e também, sobretudo, a indústria de maquinários, importante, não é? A produção maquinário e também a eletrônica. E destaque para a questão eletrônica a Cartron, que é uma empresa que vai fabricar componentes eletrônicos aeroespaciais e também nucleares. A Ucrânia é um importante país no que se refere à geração de energia elétrica a partir da questão nuclear. Não dispõe de artefatos nucleares militares, mas tem uma importante geração energética nuclear, enfim. Né? Além disso, nós temos, além da indústria de maquinários, que é fundamental para a guerra, uma vez que essa indústria vai se direcionar para a produção e fabricação de artefatos militares, enfim, a indústria eletrônica, conforme menciono e cito aí Cartron, além também da Antonov, que é uma fábrica importante de aeronaves, não é? Aliás, nós temos aí o avião Antonov, que foi, não é, destruído aí no contexto da guerra, que é um dos grandes aviões do mundo, se não me engano, é um dos maiores, não é? Se não o maior, não tenho certeza disso, certo? Que foi destruído no longo da guerra. E há projetos da Ucrânia de reconstruir um Antonov 2, alguma coisa do gênero, não é? Então nós temos uma indústria de aeronaves importante na região de Kharkiv. Logo, a defesa deste território é, no mínimo, importante e fundamental, não é? Além da fábrica de blindados ali, o Machilev, conforme vemos na fotografia. É claro que no atual cenário, diante dessas guerras contemporâneas, que temos o uso de drones, certamente os blindados perderam muito espaço, não é? A gente assistiu a isso em especial na guerra entre Azerbaijão e Armênia em 2020, quando nós tivemos ali uma destruição quase que completa da força terrestre armênia por parte de drones, não é? Do Azerbaijão e tal, né? Mas de qualquer maneira tem um parque industrial importante que produz inclusive blindados na região de Kharkovia. E o domínio desta região seria uma derrota significativa para a Ucrânia e uma vitória gigante para a Rússia de longe. Embora a Rússia, o Putin lá na China diz que não tem interesses em dominar a cidade de Kharkiv, né? Mas vamos acompanhar. Tudo isso se dá após, não é? Conforme sabemos, tudo isso se dá após o projeto ali aprovado nos Estados Unidos de mandar 64 bilhões de dólares para a Ucrânia, não é? Aprovado ali nos últimos meses, mas o governo da Ucrânia, inclusive, diz que o atraso em mandar armamentos e ajuda para a Ucrânia, que resulta no enfraquecimento ucraniano e nessa perda de território possível na região de Kharkiv, no extremo leste do país. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu reitero, venha estudar conosco, conheça o nosso projeto Território Geopolítico, onde nós aprendemos a geopolítica em todos os seus níveis possíveis e, reitero, compartilhe o nosso conteúdo e até mais. Tchau, pessoal, e obviamente respeitem a geografia, conforme sempre digo. Até mais. Tchau, tchau.